Olá, eu sou Natália Martins, Ingrid Cris, Vinícius Gonçalves, Vitória Neto, e nós estamos aqui para conversar um pouco sobre o Japão, a sua moda e cultura e a influência na sociedade ocidental. Pega o seu café e nos acompanhe. Bora lá. Bora. Faz tua pergunta. A gente pode começar a partir dela. Será que realmente a questão do delineado foi trazida, tipo, não vou dizer necessariamente do Japão, mas tipo da cultura oriental? Eles realmente utilizavam delineado? Porque eu sei que no Egito Antigo tinha, mas no Japão tinha. Sim. Tipo, no Japão, o delineado foi utilizado primeiro para realçar o formato dos olhos, né? E até hoje é uma insegurança feminina das mulheres asiáticas que têm o olho um pouquinho mais puxadinho. E é engraçado como o mundo ocidental pegou isso e hoje o delineado ele é utilizado pela maioria das mulheres, principalmente esse olho de gatinho. Mas também vem do Egito, né? Por conta da questão do tanto religiosa, as crenças, quanto a questão da vaidade feminina. Então, sim. Não só feminina, né? Os faraós também usavam esse tipo de maquiagem. É. E daí também tem aquela questão do... Na Índia, por exemplo, já que a gente fala de Ocidente, que os homens também usaram maquiagem por muito tempo, né? E até é curioso porque a Índia tá no ranking, assim, ocupando os lugares mais altos de países onde os homens são muito vaidosos. Tipo, cabelo, pele, até a questão do sol, que é algo muito frequente, o tratamento de pele, sabe? O que não é algo que é de se imaginar, porque quando tu pensa, tipo assim, em que lugar que, sei lá, os homens cuidam muito da pele, cuidam muito... enfim, da estética, tipo, do rosto mesmo, Sim. sabe? E cabelo, essas coisas. Geralmente me vem algo relacionado a, tipo, Coreia do Sul, Japão, sabe? Tanto que, tipo assim, eu tava vendo um vídeo de uma mulher que, tipo assim, ela, enfim, produzia eventos de moda e tudo mais, enfim. Uma profissional da área. E ela tava falando que ela foi pro Japão e ela andava na rua e ela falava que, tipo assim, os homens, na verdade, se destacavam muito mais do que as mulheres. Isso foi uma coisa muito curiosa, porque elas falavam assim, lá eles são muito, tipo assim, 8 ou 80. Ou tá muito básico, apagado, sabe? Disfarçado no meio da multidão. Ou tu tá muito, tipo, chamando a atenção. Só que o que acontece? Os meninos, eles, tipo assim, ou tão, tipo, muito arrumadinhos, assim, né? Tipo, roupinha básica, assim. Ou eles, tipo assim, quando eles querem, sabe, tipo, quero fazer alguma coisa que é, tipo, uma expressão minha, da minha personalidade. Eles puxam pro streetwear, eles puxam pra alguma coisa que é mais... É errado falar punk, mas sabe, tipo, mais punk, assim, mais... algo presente, né? O rock japonês mesmo. Coisas assim. E as meninas não, sabe? As meninas, elas... geralmente são mais apagadas do que os meninos. Ela comentando isso, sabe? É uma coisa muito curiosa, elas tipo... mantêm um padrão. tipo assim, não é que elas mantêm um padrão, porque realmente existem estilos que vão destacar muito a mulher. Como eu falei, eles são muito 8 ou 80. Ou tu tá muito básica, ou tu tá, tipo assim, vestida de lolita, sabe? Nossa. É tipo assim, mas... Ou lolita, ou aquela questão que eu falei do rock, enfim, tem diversos nichos. Porque eles realmente usam isso como um meio de se expressar. Ela tava falando que, tipo assim, a roupa pra eles é o modo como as gerações mais novas começam a querer se expressar, porque é um país muito conservador, a cultura é muito conservadora. Então a roupa é um meio de se expressar. E é tipo assim, eles realmente se enxergam em um estilo e fazem questão de mostrar isso, sabe? Tipo, eu sou desse jeito. Não é igual a gente que, tipo assim, uma hora tá mais num estilo despojado, numa hora mais streetwear, depois tá mais arrumadinha, outra hora tá de vestido. Não é assim, sabe? Tu segue o estilo de fato, né? Eles levam isso quase como se fosse um modo de vida. parte da personalidade. Sim. E demonstra muito. E é o poder que a moda tem de falar quem na verdade tu é, né? Sim. E o Japão, ele sempre possuiu características muito fortes, porque
porque a gente tem essa mania de dizer que japonês, chinês, coreanos, eles são todos iguais, né? É uma fala até um tanto xenofóbica, porque esses dias ainda vi a entrevista de uma japonesa e ela disse assim, vocês costumam dizer isso, eu sempre ouço isso, só que quando nós olhamos pra pessoas do ocidente, a gente enxerga vocês todos iguais. Todo mundo com a harmonização facial, bichectomia, a sobrancelha padrão da... A Nike, né? Aí eles que são os padronizados. Exatamente. E essa questão de que o Japão demorou um tempo pra trazer a moda e a tendência deles, e que na verdade foi algo que foi levado ao ocidente, não através dos próprios japoneses, mas de uma certa apropriação cultural de estilistas que visitavam o Oriente e voltavam para o Ocidente trazendo tendências mesmo. Por exemplo, o kimono, né? Que hoje o kimono até virou um símbolo hippie, por exemplo. Na época da década de 70 e 80, o kimono é um símbolo hippie, porque é despojado, traz leveza e é uma peça fácil de ser produzida. Só que o kimono, na verdade, ele é muito simbólico no Japão. Ele é muito simbólico para a Ásia em si. Porque, claro, tem a questão da modéstia feminina, tem a questão da religiosidade e tem a questão do hábito. É uma roupa comum, assim como a camiseta preta e branca é pra gente uma peça comum, o kimono é algo comum pra eles. O kimono, desculpa, Vini, só pra continuar na questão do kimono, tipo assim, tanto que o kimono eles, tipo, como uma roupa tradicional e religiosa, eles utilizavam até mais de um, sabe? Coisa de, tipo assim, tu coloca 12 kimonos aparecendo, tipo assim, até a questão do decote, a forma como eles aparecem, tem um significado. E eles são de cores diferentes, o número que tu usa é um diferente pro homem e pra mulher. Então, tipo assim, é muito louco como uma coisa desse nível, tipo, se tornou, sabe, desfiles de moda de Milão quando foi trazido, sabe? Exatamente. E eu acredito que seja uma coisa um pouco recente, né? Quando eu digo recente, nos últimos, sei lá, 50, 60 anos. Que é quando realmente esses movimentos hippies e essa galera mais da nossa geração e uma geração abaixo começou a ver o Japão com outros olhos, né? Porque o Brasil, durante muito tempo, foi um espelho da Europa, né? Então, o que era bonito e o que era bom vinha da Europa. Todo mundo queria seguir esse tipo de tendência. E eu acho que foi de uns anos pra cá que essa moda japonesa ela pluralizou pro Brasil, né? Sim, essa influência do Japão chegou ali mais pela década de 60, né? Isso. Até foi onde passou o primeiro anime Isso, no Brasil, né? É um anime muito antigo, né? Eu não sei, eu acho que é difícil até encontrar ele em alguma rede, assim. Né? É porque ele chega nos anos 60, principalmente porque daí aquele lance que a Vitória falou de estilistas indo visitar o Japão, porque daí o Japão começa, como ele abre as suas portas pro mundo, porque o Japão era um império e ele era fechado. Sim. Então quando ele decide começar a ter relações com o restante do mundo, as pessoas começam a se encantar. Então estilistas, artistas começam a ir atrás e eles acham que copiando aquilo que eles estão fazendo, eles estão valorizando a cultura, sabe? Exatamente. E acho que nessa questão de se encantar com a cultura, acho que volto a dizer que é muito mais as novas gerações, né? Porque as gerações antigas olham pra cultura do Japão, a forma como eles se vestem, até como tu citou, e acham estranho, né? Porque é muito diferente do que eles estavam acostumados a ver durante todo ao longo da vida. E a nossa geração, a gente já acha uma coisa mais tranquila e mais fácil de aceitar, de certa forma, porque tá nos rodeando mais dentro das plataformas de mídias digitais, enfim. É uma coisa que a gente já tá mais acostumado a ver do que as antigas gerações, né? Então acho que esse encantamento vem muito mais da gente do que vinha anteriormente. Mas depende. Sabe por quê? Porque, como a Ingrid falou, na década de 60 chega a cultura. Só que ela tem uma alta nos anos 80. Justamente por causa dos animes e dos jogos. Então, tipo assim, quem tem afinidade, até mesmo que são adultos hoje, mas tipo assim, cresceu assistindo anime ou jogando videogame, tipo assim, por mais que olhe tipo um estilo japonês que surgiu mais recentemente e vai achar estranho, ele não vai achar a cultura oriental em si estranha, porque de certa forma ele tem um contato. Não, sim, o que eu digo são as gerações anteriores. Por exemplo, a geração dos meus avós, eu acho uma cultura muito estranha, entendeu? Com certeza. Por exemplo, agora a geração do meu pai é totalmente diferente, porque ele já teve acesso aos videogames, então muita coisa vinha de lá. Muitas das tendências foram criadas lá, né? Sim, só que daí vem o estereótipo do que é o Japão, do que é a cultura asiática em si. E apesar de que a nossa geração ela enxerga não a semelhança, obviamente, mas
enxerga as diferenças de um mundo oriental e um mundo ocidental e tenta aceitar isso e tenta ver como funciona e até mesclar, porque querendo ou não a gente vive em um mundo globalizado, então todo mundo usa um pouco de tudo. A camiseta que tu tá usando foi produzida na China, a calça foi produzida no Brasil, o tênis foi produzido nos Estados Unidos, então é um mundo globalizado. Só que a gente enxerga essas diferenças e não consegue identificá-las, entende? A gente padroniza tudo. E isso pode se tornar um problema, querendo ou não. Eu gostaria de fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que a moda japonesa, do japonês em si, lá do Japão, ela vem pro Brasil da mesma forma ou ela sempre tem uma pitadinha do mundo daqui? Tem um ponto muito interessante sobre isso, sabe por quê? Porque pega qualquer estilo que tu vê jovens usando hoje. E na verdade não precisa nem ser até de hoje. Tu pega emos, e-girls e e-boys. Tu pega o estilo de streetwear. Tu pega as soft girls. Tudo isso tem influência japonesa. Porque, tipo assim, tu para pra pensar no emo, lá de 2010 mesmo, sabe? Os cabelos, como é que é? Repicados e também quando passa a navalha. Sim. Repicado. Enfim. Tipo assim, e coloridos, e enfim, aquilo realmente veio do Japão, porque surgiu, tipo, com o rock japonês e eles sempre foram muito agressivos, usavam muito preto, usavam uma maquiagem pesada, tanto homens quanto mulheres, e cabelos coloridos e cabelos repicados. Então isso veio do Japão, de certa forma, foi trazido pro Ocidente. A gente conhece hoje como emo, que depois criou suas vertentes, vertentes, né? Como e-girls e e-boys, até um pouco do gótico, não tanto, porque também tem a influência do punk, né? Mas enfim. Mas tu acredita que isso tenha vindo, tenha vindo 100% do Japão ou tenha tido uma pitada do que nós vemos aqui? Foi adaptado, de certa forma, pro gosto brasileiro? Com certeza foi adaptado, até porque hoje a gente acha que é um estilo que veio do Ocidente. Exatamente. Esse é um dos pontos bem interessantes, que o estilo europeu, tu consegue ver ele de fato, entendeu? Tu consegue bater o olho na pessoa e dizer, aquela pessoa, ela segue o estilo europeu. Agora, a pessoa que se veste com o estilo japonês, é muito mais difícil de identificar. Porque nós, povo brasileiro, e a gente aqui do sul, especialmente, tá acostumado a colocar uma pitada do que é agradável aos nossos olhos, e não trazer de 100% o que vem de lá. É diferente da Europa. Então, eu acho que a influência do Japão, ela é muito grande no Brasil, só que a gente talvez não tenha tanta noção, como a Vera falou, não tenha tanta noção do que é e o que ela representa hoje. Sim, totalmente. E o Brasil, como ele era uma colônia portuguesa, então quando o Dom João VI veio pra cá e ele trouxe toda a elite portuguesa fugindo de Napoleão, ele também trouxe toda a moda europeia junto com ele. Chegamos aqui, não eu, mas enfim, chegaram aqui. Sério? Mas enfim, chegaram aqui e, claro, todo mundo sabe daquela história de que as mulheres portuguesas e espanholas vieram com a cabeça raspada por conta do piolho, né, que tinham nos navios. E quando as mulheres que já viviam aqui, africanas, as escravas em si, elas primeiro tiraram sarro disso, né, deram risada da situação, mas pensavam que era uma moda europeia. Então houve um período da história brasileira em que algumas mulheres rasparam a cabeça para imitar isso. E os homens usavam as perucas, as mulheres também, obviamente. Só que o Brasil sempre foi muito atrasado em questão à moda, cultura, e a gente tem, apesar dessa miscigenação baseada em estupro de escravos, a gente tem muito essa questão de que é tudo muito copiado. A gente raramente cria alguma coisa, porque nós temos as referências de uma miscigenação italiana, portuguesa, espanhola, africana e japonesa também. Então, o que acontece é que por muito tempo a corte, principalmente portuguesa, ela trouxe roupas que eram para um frio de 10 graus para menos, usando no Rio de Janeiro, e com 32 graus. E daí é muito complicado, porque sempre houve esse atraso. Enquanto as mulheres já tinham direito de votar
e já tinha passado pelo movimento hippie lá nos Estados Unidos, as pessoas aqui estavam passando pelo momento Tropicália do Brasil, de Caetano Veloso, Rita Lee e aquela galera toda tentando lutar por direitos básicos, sabe? É muito complexo porque, por mais que a gente tente adaptar as coisas que vêm de fora, a gente nunca vai valorizar a fonte delas. A gente nunca vai olhar para uma cultura japonesa e vai falar, nossa, realmente, né, isso aqui pertence, porque já passamos por um nível de globalização em que as coisas se misturam. O Brasil é a prova disso. O Brasil é miscigenação pura de praticamente todas as partes do mundo. E o brasileiro, ele valoriza muito a questão da marca, né? A marca, a Nike, Gucci, Adidas, são marcas conhecidas, mas me diz uma marca japonesa que o brasileiro valoriza. Aquela marca que, tipo assim, tu bate o olho e diz, opa, essa marca aqui é do Japão. Sim. Isso não é só uma questão brasileira, né? É tipo assim, é questão de marcas, vamos dizer, americanas no geral, mas também europeias. É tipo assim, porque tu dá um nome e aquele nome possui valor. A Gucci, como é que é o nome daquela? Versace, Louis tem Vuitton. A Supreme. Supreme. Tipo assim, o negócio vale muito dinheiro só pela marca, porque não tem nada demais. E tipo assim, tu não vê tanto isso no Japão, que tu observa, tipo assim, olhando pra eles, é que não é questão de marca. Até porque assim, o Japão, ele é lotado de brechó. Tipo, lotado de brechó. Essa mesma mulher, ela falou assim, tu chega lá, se tu é, tipo assim, dessas pessoas que é daqui do Brasil, eu amo usar roupa de brechó, sabe? Aí, tipo assim, se tu chega lá, tu entra no brechó e tu fica, é tudo muito antigo e não sei o que é. Só que tem um brechó a cada esquina, sabe? Tipo assim, eles não valorizam tanta questão da marca, eles valorizam literalmente se expressar através da roupa e criar um novo estilo. Exatamente. Isso é muito... eu acho que é justamente por isso que a gente tem essa facilidade em adaptar as coisas quando vem pra cá. Sobre aquela questão de, tipo assim, tu saber identificar a roupa, por exemplo, do Japão, acontece que pra eles é um pouco diferente porque eles têm lojas, isso eu não sei exatamente dizer se aqui no Brasil tem, até porque como tu tinha falado daquela questão de que as coisas demoram muito pra chegar aqui no nosso país e a nossa moda é mais atrasada em relação a outros lugares do mundo, provavelmente a porta de entrada é o quê? São Paulo? Talvez existam lojas em que tenham estilos específicos. Sim. Só que não é comum a gente ver isso, só que no Japão é. Tipo assim, tem um estilo que ele busca alguma coisa que parece mais camponês, assim, sabe? Usa mais vestido, usa uma coisa mais simples, mais básica, usa, como é que é o nome? Lenço no pescoço, assim, que tipo é mais floral, então... E tem lojas que são justamente pra esse estilo, que tipo assim, a loja é temática, a loja literalmente é tipo assim, enfeitada com folhas, tem galhos, árvores, tipo assim, o negócio... tenta entrar dentro de um estilo. Eles realmente gostam de deixar as coisas, tipo, separadas, criar uma identidade de fato. Mas exatamente, isso vem muito da cultura, né? Porque o Japão, ele preserva muito a cultura, preserva a sua cultura, né? O Brasil, qual é a cultura do Brasil? O Brasil tem milhares de culturas, entendeu? Então, é muito difícil tu ter uma loja e adaptar um conceito para 210 milhões de pessoas. De 210 milhões de pensamentos diferentes, sabe? Então acho que isso se encaixa muito mais no Japão do que no Brasil. Acredito que sejam muito poucas as lojas no Brasil, se tiver alguma, né? Inclusive se tiver patrocina a gente, que tenham esse tipo de estilo. Acho que tem muito mais a ver com a cultura e a forma como o país vê a roupa, né? A marca, ver como trazer como o país vê, como as pessoas veem a moda, né? Que é muito mais uma questão de identidade. Porque o brasileiro, a moda nem sempre serve como uma questão de identidade. Às vezes é só pra vestir, né? E é uma manifestação, né? Isso, são tantas coisas diferentes que vêm de tantos lugares e que o brasileiro adapta e que isso acaba se perdendo um pouco. Um exemplo dessas solas do Vini são as próprias lojas de departamento que a gente conhece, né? Tanto as nacionais quanto aquelas que foram fundadas no exterior. Se você entra numa Renner da vida, você vai encontrar diversos estilos ali dentro. E isso é bom porque eles tentam atrair todos os tipos de público. E como a Nath já falou, querendo ou não, o brasileiro mistura um pouco de tudo. Então, um dia o brasileiro tá vestido assim e depois tá vestido assim. Existe algo que é muito versátil na aparência do brasileiro, né?
E não julgo departamentos como o Renner de mesclar tudo isso, porque querendo ou não, tudo é lucro, né? Mas existe essa questão de o que é ser brasileiro e o que é vestir algo que você olha e fala, não, isso aqui é o estigma do brasileiro. Porque quando o brasileiro é representado externamente, ele entra no estereótipo de camisa de futebol, de time de futebol, a bermuda e a havaiana. Então, assim, e ainda querendo ou não, é uma imagem, assim, muito precisa de um certo local que é considerado inferior quando comparado aos outros por conta de obras cinematográficas como Cidade de Deus, Central do Brasil, onde trata de uma realidade muito crua do Brasil, sabe? E a que ponto isso chega, porque não acontece somente com brasileiros, mas também com a padronização do que é ser japonês. Quando você imagina uma pessoa japonesa, o que você enxerga, sabe? Nossa, quando tu fala, tipo assim, de uma mulher japonesa, ou, aliás, de uma menina japonesa, a primeira coisa que vem na cabeça da maioria das pessoas é uma colegial. Uhum. Assim como tu falou, o que um brasileiro veste? Cara, se tu parar pra pensar, tipo assim, o que eles vão imaginar de uma mulher brasileira? Ou eles vão pensar que ela é uma indígena, ou eles vão pensar que ela é uma mulher que usa, tipo assim, um decote super profundo, super profundo, e ela tem um corpão que ela exibe, sabe? Uhum. E tipo assim, usa, sei lá, salto, sabe? Essas coisas. Porque essa é a visão de que a mulher brasileira tem um corpão e ela expõe esse corpo. E a gente tá tão acostumado a ver o brasileiro mudando o seu estilo a cada dia, que quando tu vê alguém mantendo o mesmo padrão sempre, é estranho, né? Por exemplo, a gente tem algumas pessoas que a gente conhece, por exemplo, no meu meio, que saem um pouco mais desse estilo brasileiro dos shorts, da bermuda, enfim. E já é um pouco estranho, a gente já vê com outros olhos, não com olho de malícia ou com olho de preconceito, mas foge do teu comum tradicional, né? Porque tu tá rodeado de 95% das pessoas usando várias coisas diferentes todos os dias. E aí quando tu vê alguém seguindo um padrão, é muito diferente. É verdade. Mas aí que tá, quando tu vê uma pessoa que tá usando um padrão, qual é o estilo dela, geralmente? Ela puxa mais pro gótico, Exato. ou ela puxa mais pro punk, ou ela puxa mais pro emo, ou pro streetwear, que Exato. são coisas que tem justamente a influência japonesa. Então é a questão da personalidade na roupa. Isso. E é uma coisa que não é tão comum, né? No Brasil. A É. gente tá tão acostumado com tantas coisas, e isso não acaba não entrando nessa bola que a gente vive. Exatamente. Essa mesclagem de tudo interfere seriamente nessas questões de como se veste o brasileiro, de fato. E é exatamente o que o Vini falou, né? Quando a gente encontra alguém que se veste um pouquinho diferente, a gente pensa, ai, nossa, tá querendo se exibir, né? Pelo amor de Deus, é uma pessoa que... Mas a gente tem que sair um pouco dessa visão do chinelo de dedo, bermuda e cropped branco, sabe? A gente tem que sair um pouco disso. É sobre isso, não tá tudo bem? Cara... Renner, patrocina a gente. Se bem que a Renner deu um bom exemplo de como sair igual por aí, né? A outras pessoas. Mas, cara, uma coisa que eu acho muito interessante de falar sobre a moda japonesa é, tipo assim, como eles tentam atualmente, né? Não só atualmente, porque, como a gente já comentou da questão do kimono, que eles usavam, tipo assim, é muito tecido e muitas camadas de roupa, só que isso ainda é atual, porque se tu vai pegar, por exemplo, nos estilos de rua japonês mesmo, e que eles tentam fazer alguma coisa mais moderna, o que acontece? É sempre tudo com muito volume. É muito tecido na roupa. Então, é tipo assim, é o ombro deslocado, é uma calça que tem mais volume, seja por ela ser mais comprida ou por ela ser mais larga nas pernas, né? Ou até mesmo quando eles estão vestindo uma roupa que é justa, tipo, sei lá, um shortinho e uma camisetinha, eles estão usando um sobretudo comprido. Sim. Então, tipo assim, a roupa deles possui, tipo assim, muito volume. E isso é algo que eles tentam dar uma nova... quase que uma nova silhueta pro corpo da pessoa. Porque a gente tá acostumado, tipo assim, se tu é uma mulher e tu vai se vestir, tu vai, tipo assim, tentar... Tu vai marcar o teu corpo. Sim. Não necessariamente porque tu quer se expor, mas é porque, pô, eu tenho essa cintura, eu quero mostrar essa cintura. Eu, sei lá, eu gosto dos meus braços. Então, sabe, alguma coisa tu tá tentando. Agora, eles não, eles meio que se cobrem e tipo assim, pra eles é isso, é uma nova silhueta, uma nova forma de se vestir. Isso e tá tudo bem, né? Isso é muito interessante.
E aí a gente entra numa questão da formação da sociedade ocidental e oriental, porque nós passamos na sociedade ocidental, a Constituição, por momentos como o Renascimento, onde surgiram correntes filosóficas como o hedonismo, que é a busca eterna pelo prazer, né? E daí começaram a ser retratadas as mulheres nuas, né? As estatuetas, as estátuas em si, e a gente sempre foi em busca do que é a beleza. No final das contas, a sociedade ela se move em busca de uma beleza. E é até uma discussão que foi trazida novamente à tona, que é o que é beleza? Será que a beleza é tão relativa quanto a gente imagina? Ou será que nós temos um padrão de beleza e que por mais que existam movimentos sociais que querem quebrar com isso, a beleza sempre vai estar ali e você sempre vai saber o que é de fato belo, entende? E essa busca pelo prazer, essa idealização da mulher que a gente encontra no romantismo, por exemplo. Romantismo, a terceira geração do romantismo brasileiro é um exemplo. A mulher como uma forma angelical, o corpo, né? Tudo isso influencia. E na sociedade oriental, não. Nós temos uma sociedade que é muito religiosa, muito conservadora. Os valores importam mais. Isso, e ser discreto, modesto, sabe? Até a questão da sensualidade é algo muito julgado em uma sociedade oriental. É algo muito julgado mesmo. A gente tem exemplos não só do Japão, mas Oriente Médio, sabe? Sim. Então, é uma questão que pode ser levantada ainda sobre determinados assuntos. Eu acho que, na verdade, pra mim a beleza é relativa, porque se tu pegar, tipo, por exemplo, na história da humanidade, padrão de beleza, tipo assim, no começo da humanidade eram mulheres que eram gordas, tinham um corpo saliente, tipo assim, esse era o padrão, porque eles gostavam disso, não necessariamente porque eles achavam belo, até porque a gente tá falando de uma sociedade primitiva, mas era o que eles veneravam. Agora tu passa, tipo assim, pro Renascimento, como tu falou. Querendo ou não, ainda assim, as mulheres que eram retratadas, tipo assim, elas não tinham barriga chapada como hoje. Sim. Elas tinham, tipo assim, gordurinhas, a coxa ainda era maior, os seios eram pequenos. E daí tu passa pro padrão que era, há um tempo atrás, que era mulher extremamente magrela, mas ela tinha um busto muito volumoso. As pin-ups, né? As pin-ups, exatamente. E depois tu tem a mulher que é, tipo assim, é um padrão que tá se expandindo mais pelo mundo todo, até por exemplo, assim, as Kardashians, sabe? E o próprio padrão da mulher brasileira, entre muitas aspas, que é o corpo, que é um quadril largo, seios grandes, uma cintura fininha. E tipo assim, tu vê que realmente a beleza ela é relativa. E ela se transforma com o tempo, transforma. Exatamente. Ela segue uma tendência, né? Qual será o padrão de beleza daqui a 50 anos? Não sei, eu acho que a gente vai virar robô, assim, com o tempo. A harmonização facial. Todo mundo quadrado. Feio. Sério, gente? Mas isso é muito, isso é muito maluco. É uma pergunta pertinente. E quem define isso, né? E quem define isso? É a própria mulher, o homem ou a sociedade? É um conjunto. A indústria, né? É a indústria, porque como se tu pegar, por exemplo, o exemplo das Kardashians, é uma vida construída, fora que, na verdade, elas não são daquele jeito. Elas se transformaram naquilo pra vender uma imagem. E é tipo assim, se tu parar pra pensar também, isso a gente tá falando no Ocidente, porque no Oriente é completamente diferente. Até porque no Oriente as mulheres não são retratadas, tipo, com corpos volumosos. Até porque esse nem é o padrão deles. Elas são mais magras. E o brasileiro, ele tem a mania de sexualizar grande parte das coisas. Sim. Isso, o brasileiro, ele é campeão em sexualizar as coisas. Ele vive disso, né? Tem tudo, praticamente tudo tem que sexualizar. E isso é muito diferente no Oriente, né? Onde as pessoas não estão acostumadas com isso. Porque existe esse ponto da Lolita, né? Que Sim, nós já conversamos. Mas esse ponto trazido nos animes. Mas, cara, a Lolita é algo que... agora eu vou fazer a minha a advogada do diabo aqui. Porque o Lolita, eu pesquisei, tá? O Lolita, na verdade, é um termo em espanhol que significa, tipo assim, sofrimento, dor, alguma coisa desse tipo. E Lolita, como um estilo japonês, surgiu depois do livro. Sim, de fato, surgiu depois do livro.
Só que não foi com esse conceito, porque na verdade o Lolita era pra ser literalmente uma boneca, não existe uma sexualização em cima disso. O que acontece é que o livro trouxe uma visão de que lolitas são ninfetas, sim, sabe? E isso é uma visão completamente errada, até porque Lolita eu acho que era um nome, né? Lolita foi um nome dado pelo narrador personagem pra menina que ele abusou. E Lolita é um nome real. Pessoas se chamam Lolita, entende? Sim. O problema, tipo assim, o grande problema disso. Só que, claro, hoje existe de fato a sexualização da menina que é mais ingênua e pequena e magrinha, mas justamente porque começou a trilhar esse caminho. Foi um conjunto de fatores que levou a isso. Tanto Sim. a questão dos animes, por retratar isso, por sexualizar isso, quanto a questão da Lolita, quanto a questão da pedofilia mesmo, Sim, existente totalmente. Em qualquer lugar do mundo. Então, assim, a Lolita não é o problema. A Lolita é um estilo japonês em que elas se vestem de bonecas. Talvez pessoas tenham fetiche hoje em cima disso, mas não foi pra isso que o estilo foi criado. Uhum. E falando sobre essa questão dos corpos japoneses e essa personificação do que é ser uma mulher japonesa, me lembra que o último desfile, o primeiro e o último desfile que aconteceu, que teve um elenco 100% japonês, aconteceu no Brasil, eu não me lembro se foi em uma Fashion Week, mas em 2018, aconteceu em 2018 com singularidades e com homenagens ao Japão. Só que pensar que o primeiro desfile 100%, com um elenco 100% japonês aconteceu só em 2018, é algo muito estranho. E daí me faz lembrar a questão do desfile da Victoria's Secret, por exemplo. Para quem não conhece, a Victoria's Secret, ela tem um elenco muito, muito vasto de supermodelos, né? Então você encontra brasileiras como a Gisele, que hoje é aposentada, mas a Adriana Lima, nós temos estadunidenses, nós temos Bella Hadid, Didi Hadid e também a mãe dela, né, que já fez parte do Victoria. Então toda grande modelo passa por essa marca, né? E faz sentido, já que é uma marca que traz consigo muita sensualidade e essas coisas. Só que lá por 2018, 2019, eles fizeram um desfile que o tema foi o Japão e, obviamente, foi realizado no Japão. Era um elenco de mais de 20 modelos e apenas 3 ou 4 eram japonesas, sabe? O brilho, assim, os grandes nomes da noite nem foram as meninas japonesas. Porque por mais que nós observássemos vários tipos de beleza, existe uma padronização no mercado da moda. Então, a estadunidense e a brasileira sempre vão chamar mais atenção do que a japonesa. Isso é como tu falou, é muito relacionado à questão de corpos, porque parece que corpos japoneses não podem ser sensuais, ou seja lá o que essa indústria queira, sabe? A mesma coisa como se fosse com pessoas que são gordas, pessoas que são baixas, enfim, a modelo tem que ser alta, magra, mas não magra demais, desnutrida, quer dizer, depende, né? Depende do desfile. Às vezes as modelos são realmente magras, assim, desnutridas. Às vezes exige, né, disso. A indústria exige que elas sejam anorexas. Cara, é bizarro. E é complicado porque você para pra pensar que uma marca como Victoria's Secret de lingerie, maquiagem, assim, tem tanta possibilidade de inserir mulheres com diferentes belezas, de diferentes locais, e quando elas têm a possibilidade de colocar 80% de um elenco do Japão para uma homenagem ao Japão, elas não colocam. Elas colocam somente uma cota. Mas aí cai uma questão de lucros e vendas. Sim, claro. O quanto Victoria's Secret vende no Japão? Essa é a questão. O quanto o povo japonês consome Victoria's Secret? Entende? Essa é a questão. Porque Victoria's Secret vende muito na nossa região, digo Brasil aqui, né? Ocidente, né? Ocidente. E não deve, não sei como são as vendas, mas não deve vender tanto no Oriente. Então acho que justamente por isso, eles utilizam do que vende, né? É o que vende, a padronização do que vende. É muito mais voltado ao lucro e o padrão de beleza do que vai aumentar a venda e a visibilidade da empresa do que a representatividade. E isso puxa um gatilho para a questão do padrão, mas eu digo, tipo assim, padrão, vamos dizer, por exemplo, de rosto, sabe?
Tipo assim, uma mulher que é brasileira, uma mulher que é europeia, uma mulher que é estadunidense, ela vai ter um tipo de rosto que é completamente diferente do que uma mulher japonesa tem. Com certeza. E coisas que às vezes eles não querem que japonesas representem. Porque, tipo assim, por exemplo, no Japão eles não só no Japão, na Europa também, eles não, tipo, se importam muito com a questão dos dentes tortos, né? Tanto que tem, tipo assim, gente que é brasileiro, a gente até ouviu isso em sala de aula, né? Gente que era brasileiro, que morava na Europa, vinha pro Brasil pra colocar aparelho, porque lá realmente não conseguia colocar. E tipo assim, isso é uma coisa que a marca não vai querer representar, sabe? Uma mulher que é bonita e tem os dentes tortos. E é uma coisa que é da cultura deles, da mesma forma que estadunidense acha que tá tudo bem não escovar os dentes depois do almoço. Ou passar um dia inteiro sem escovar os dentes, ou ficar sem tomar banho só porque tá nevando num dia, sabe? Então, assim... Tá, mas peraí, tá nevando e você tomaria banho? Óbvio, né? Pelo amor de Deus. Não, banho só no sábado, pelo amor de Deus. Porra, menos 60 graus na rua e tu querendo tomar banho. Na rua, não dentro de casa. Querendo ou não, essas marcas ocidentais, as grandes marcas, elas vão sempre seguir um padrão. Então, isso é só um reflexo, na verdade. O desfile da Victoria's Secret no Japão só nos mostra o que já está explícito de que existe um padrão que sempre vai ser seguido. Existe uma beleza que sempre vai ser seguida. E por mais que queiram inserir pessoas e ampliar esse mercado, sempre vai ser uma questão de cota. Mas, volto a perguntar de novo. Será que o povo do Oriente, o povo japonês, ele quer ser inserido? Mas é uma questão de representatividade. Se você coloca uma mulher japonesa pra desfilar Victoria's Secret, as mulheres vão ficar, nossa, olha só, é uma mulher parecida comigo, desfilando pra Victoria's Secret. Será que eu posso vestir isso também? Senão não faz no Japão, então, o desfile, sabe? Mas acho que é muito mais aquela questão de inserir e ganhar visibilidade. Com certeza. Marketing entendeu? Por trás disso. Porque a gente tem que pensar de duas formas. Não tô dizendo que tá errado, não tô dizendo que tá certo, aqui eu só tô jogando no ar. O quanto o povo do Japão ele quer ser inserido. O quanto ele quer que a sua cultura e a sua beleza seja inserida no nosso mundo. Acho que é interessante pensar dessa forma também. Pode ser que a forma como está acontecendo esteja tudo bem pra eles. Ou pode ser que eles não gostem disso, entendeu? Acho que isso é uma coisa que nós devemos fazer uma pesquisa. Nós devemos pesquisar. Sério? Todo mundo pro Japão. Vamos pro Japão, nós devemos pesquisar se eles estão satisfeitos com essa visibilidade que eles têm e com essa visão que a gente tem deles, né? Porque a gente tem que pensar. Porque eu acredito, eu não vi muitas manifestações do povo japonês sobre isso. Vocês chegaram a ver alguma coisa? Pois é algo que parece aparentemente que tá tranquilo, né? Foi uma coisa que, beleza, aconteceu. Talvez eles não deem tanta importância pro desfile da Victoria's Secret, né? Mas não quer dizer que isso não precisa acontecer. Porque é uma coisa que é tipo assim, pô, se tu tá fazendo no Japão e a temática é Japão e daí tu coloca uma estadunidense pra representar, tipo, é uma coisa que é tipo assim... É estranho. É estranho, sabe? É estranho. Pode ser que eles não se importem, pode ser que a empresa só esteja fazendo isso pra ganhar... É literalmente aquela coisa, né, temos uma cota de pessoas japonesas no desfile, ok? Sim. Mas é que quem vê de fora fica tipo assim, dá pra ver claramente que eles estão fazendo isso quase que como por uma obrigação, sabe? Exatamente. Sim. E tá bem errado. E tipo assim, a desculpa de porque eles não devem ter preocupação com a beleza. Isso aí não cola. Até porque no Japão, assim, tem as coisas, tipo assim, mais loucas pra, tipo assim, querer, sei lá, modificar o rosto, querer, tipo, melhorar a aparência, porque, tipo assim, eles não carregam tanto na maquiagem, não carregam tanto em outras coisas, mas, tipo assim, eles fazem muita plástica, eles cuidam muito da pele deles, eles cuidam muito do cabelo, então é, tipo assim, a vaidade ao modo deles. Sim. Só que as empresas não é essa vaidade que eles querem, né? E é interessante observar o quanto, falando sobre essa questão da vaidade, o quanto a religião influencia
na cultura dessas pessoas. Por exemplo, o Brasil é um estado, né? Um estado, digo, como estado, um país, sendo mais exata, que possui muita influência do catolicismo por conta dos países europeus. O Japão também tem essas vertentes religiosas que não do cristianismo, mas enfim de outras áreas que também julgam muito o excesso, né? O budismo, por exemplo, ele julga o excesso de vaidade. O próprio cristianismo também julga o excesso de vaidade, mas não dessa maneira, né? Um exemplo é todo o luxo existente nas igrejas católicas, por exemplo, né? É uma certa hipocrisia. Então, quando você pensa nessa questão do Ocidente, por mais que os estados sejam laicos, não significa a ausência total de uma crença, e sim, não a soberania de outra, né, de uma determinada, a gente pensa que, por exemplo, a mulher japonesa, ela é muito mais simples, assim, falando de visual mesmo, ela não é tão carregada quanto uma mulher brasileira. A mulher brasileira, ela consome muita cultura e muita moda e tendência, por exemplo, dos Estados Unidos. Eu uma vez assisti um vídeo, acho que era do BuzzFeed, cultura, né? Em que japonesas e chinesas analisavam maquiagens brasileiras. E daí, quando a menina se maquiou pra uma festa, assim, coisa simples, sabe? Que a gente considera simples. Uma delas assistiu e falou assim, nossa, mas isso é maquiagem de Halloween? Então, assim, chamou de monstrinho na cara dura! É interessante observar esses pontos de vista sobre como se realça a beleza, o que é beleza e o que é vaidade, segundo perspectivas diferentes, sabe? E, cara, essa questão de tu falar que, tipo assim, a gente consome muito mais como uma questão de ser carregado, é muito real. Tipo assim, eu tava vendo aquela mesma especialista lá falando que, tipo assim, quando trata da questão de roupas, eles não procuram, tipo assim, sair gastando, tipo, eu vi essa roupa, gostei, eu vi essa roupa, gostei, eu vi essa roupa, sabe? E, tipo assim, enche o armário com várias roupas que eles gostam. Tipo assim, eles compram uma coisa que vai chamar a atenção e que eles gostam, e é isso, sabe? Tanto que ela tava falando que, tipo assim, ela tava num hotel, assim, que era, tipo, 3 andares de hotel, e embaixo era, tipo, loja, assim, de roupa mesmo, 2 andares de loja de roupa. E as cestinhas eram pequenas. As cestinhas eram menores do que a gente tá acostumado, porque não é pra te sair comprando adoidadamente, como a gente vê o estereótipo, né, de, tipo assim, a mulher que vai no shopping e sai carregada na Renner. A mulher sai carregada de bolsas e sacolas, e o marido tem que carregar também, porque ela compra demais e gasta demais. Alô, e as comédias românticas fizeram com a gente. Exato. Delírio de consumo de backdoor. Exatamente. Quem nunca assistiu? E tipo assim, pra eles isso não é que não tá certo, mas é que não é um hábito. Mas é que é consumista pra caramba. É que é algo que a gente é influenciado desde sempre. E aí uma coisa fast que tá fashion. sempre na mídia. E daí cai no fast fashion, com certeza. O quanto o Ocidente consome fast fashion que é produzido no Oriente. Exatamente. Isso é muito incrível. Porque os caras, eles produzem quase tudo que a gente veste. Mas eles possuem o próprio estilo deles muito, como é que eu posso dizer? Específico. Exatamente. É como se eles andassem, eles só produzissem pra nós e tipo, leve isso aqui daqui porque isso aqui não é legal aqui. Mais uma indústria. Mais uma indústria com trabalho escravo. Ai, vai lá. Exatamente. E tipo assim, é aquilo que eu falei, sabe? Tipo, eles não se importam muito com a questão da marca, pelo que dá pra, tipo assim, perceber, até porque eles estão sempre tentando se reinventar. E como eu falei, naquela questão das roupas que são, por exemplo, muito grandes, tem muito volume de tecido e tudo mais. Tem marcas que fazem isso? Até tem, mas alguém conhece alguma? Não. Sabe? E talvez porque seja muito recente,
ainda a questão de surgimento desses estilos, né? Tipo, estilos de rua, como são chamados, mas tem várias vertentes. E eu repito, né, que isso é um reflexo. A gente não conhece uma marca que é japonesa, asiática no geral, que seja tão grande pra moda quanto é uma Gucci, uma Versace, sabe? Por conta do desenvolvimento social e econômico de determinado país e suas diferenças de um país do Ocidente e um país do Oriente, que não cresceu da mesma forma, mas que hoje é uma potência, querendo ou não, em determinados âmbitos da sociedade. E a gente enxerga isso visivelmente nas nossas aulas, por exemplo. Tudo bem, nós estudamos o Ocidente porque nós fazemos parte do Ocidente. Só que a relevância do Oriente para o mundo atual, a gente não enxerga. Não comentam. Quando a gente estuda a história da arte, eu lembro que o nosso professor, o professor Emerson Cardoso, dizia, a gente vai estudar a história da arte ocidental. Se vocês quiserem estudar a parte oriental, vão ter que estudar sozinhos. Porque não tem espaço, não tem tempo, né? Naquela grade de 1 ano e meio para estudar tudo isso. Então, acho que talvez dar um pouco de atenção para essas questões seria algo importante, sabe? Entender que a gente não vive sozinho nesse mundo, que tem outro lado, que também tem cultura, que também tem arte, que também tem vestuário e que tem os seus problemas para serem resolvidos. Exatamente. Então, galera, chegamos ao fim deste podcast. Meu Deus do céu, vocês gostam de falar, hein? Credo. Obrigado pela sua audiência, obrigado por ter escutado a gente até aqui, espero que tenham gostado. Até mais. Beijo! Beijo! Renner patrocina a gente.